Que a doce e maravilhosa presença do Senhor esteja conosco, que venha do mais alto e sublime trono a graça imerecida. É verdade, nós não merecemos, mas a graça que nós precisamos, a graça do Senhor, a presença dele, para que possamos entender o que Deus está querendo falar conosco nesta manhã. Amém. Hoje eu venho falar para vocês de um personagem bíblico muito questionado, a pessoa de Balaão. Balaão, quem era esse homem? Nós sabemos, todos nós sabemos que uma jumenta, ela falou para um profeta, o profeta Balaão. Todo mundo sabe dessa passagem. E por que essa jumenta não queria seguir o caminho que Deus tinha falado para Balaão seguir? Porque Deus disse, agora você vai. O rei, ele chamou Balaão quando ele viu que o povo de Deus se aproximava e que o povo de Deus tinha vencido uma nação bem próxima deles. Então o rei se apavorou e chama Balaão. Olha como ele era. Naquele tempo ele já era um homem renomado, porque o rei já sabia a história de Balaão. Esse profeta que quando ele abençoava, a pessoa era abençoada. Mas quando ele amaldiçoava, a pessoa era amaldiçoada. Então aquele homem era um profeta. E o rei que estava com medo do povo de Deus, o rei ímpio, Balaque, manda chamar Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Deus. E Balaão, ele tem medo de ir, porque ele sabe do poder de Deus. E ele teme de ir. Ele não quer ir. Mas aí, e ele obedece aquilo que Deus diz, que não pode amaldiçoar. Aí ele diz, bem, eu só vou se Deus me permitir ir. Aí Deus permitiu. Deus permitiu. Da outra vez, quando vieram chamá-lo, ele foi porque Deus permitiu que ele fosse. E no caminho, um anjo interrompe essa viagem de Balaão. E sempre as pessoas ficam assim, mas por quê? Se Deus autorizou que ele fosse até Balaque, por que esse anjo chegou, interceptou e só não o matou? Porque ele teve misericórdia do animal, da jumenta que conduzia Balaão até Balaque. E aí, assim, você lendo a palavra rapidamente, você não entende. Não percebe por que, de repente, Deus, que tinha permitido que ele fosse, interceptou ele. Porque Deus conhecia o que passava na cabeça de Balaão. Balaão, ele sabia da grandeza de Deus, mas ele era extremamente ambicioso. Tanto que o rei, quando manda chamar, diz logo que vai dar muitos presentes para ele. E ali no caminho, o Senhor, que lê o nosso coração, que conhece, que nos sonda no mais profundo, viu nele maldade, ambição, perversidade. Ele não estava ali a serviço de Deus para que aquele povo entendesse que Deus existe e aquele povo se arrependesse dos maus caminhos deles e não quisesse mais o mal contra o povo de Deus. Não. Ele foi no caminho já se lembrando que ele ia ganhar. Se ele tivesse ido com o coração inteiro para Deus, voltado tão somente para Deus, com certeza não teria acontecido esta interceptação do anjo. Parou a viagem dele. E ali ele começa a maltratar o animal, porque o animal, vendo o anjo, ele não conseguia prosseguir. Ele não via caminho para seguir. Ele tinha que parar. E aí ocorre toda aquela experiência, não é? Que ele ouve o animal dizendo, mas eu sempre fui obediente a você, você não vê o que está acontecendo? Eu não tenho como ir. E aí ele vê o anjo.
Eita, ele viu o anjo. E ao ver o anjo, aí ele já começa a entender que ele vinha pensando errado. E aí ele disse: vou, mas vou fazer do jeito que o anjo disse. Você vai fazer o que eu estou dizendo que você vai fazer. Você não vai amaldiçoar o povo, você vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. E aí ele chega meio divididozinho, mas já com medo, temendo a Deus, ele vai e diz: não, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoa. E por 3 vezes ele abençoa o povo. Na hora de amaldiçoar, ele abençoa. Porque ele não pode amaldiçoar. E aí, o rei, muito revoltado com ele, se despede dele, eles se separam ali, se apartam. Ele não recebe do rei nada. Naquele momento ele está no lado espiritual dele elevadíssimo, porque viu a grandeza de Deus, tinha acabado de ver o anjo, que diz que só não o matou por causa do animal. Ele viu que Deus falou com ele por 3 vezes, mandando ele abençoar, e ele abençoou. Ele estava ali muito voltado para Deus. E aí ele não quis as riquezas que Balaque, os presentes que Balaque tinha para ele, e Balaque saiu muito chateado, porque ele não amaldiçoou o povo, e ele segue para o caminho dele. E aí, esse homem que teve uma experiência tão grande com Deus, Balaão, que viu o mover de Deus, que viu a grandeza de Deus, porque ele não conseguia amaldiçoar, ele só abençoava. Mesmo assim, continuou místico, porque no passar da palavra de Deus, lá na frente, você vai ouvir o tamanho da maldade de Balaão. O tamanho da perversidade de Balaão. Balaão induz Balaque a permitir que as mulheres, as midianitas, as moabitas, elas se envolvessem com os israelitas, para que elas ensinassem aos israelitas a adorar os deuses delas, pagãos que deuses não eram, para assim afrontar a Deus, para que aquele povo pecasse. Olha a maldade de Balaão. Balaão sabia que tinha uma forma daquele povo perecer. Era se aquele povo se pervertesse e dessem as costas para Deus. E aqueles homens iludidos com aquelas mulheres bonitas, elas faziam oferendas aos demônios, aos ídolos delas, aos deuses pagãos que não eram nada. E ali naquela oferenda, naquela oferta que elas faziam, elas botavam para eles comerem da carne do que elas ofertavam. E aquilo para Deus foi terrível, foi um pecado terrível. E outra coisa que elas ensinaram, a prostituição, a perverter o sexo. Porque o sexo em si é uma bênção, é dádiva de Deus. O sexo é dádiva de Deus. É na relação sexual do homem com a mulher que gera um novo ser, uma nova criatura. Então o sexo é uma coisa que é em conformidade com os planos de Deus. Mas a prostituição no sexo é abominação para Deus, é imperdoável. O adultério, o sexo contrário à vontade de Deus, contrário à natureza, aquilo que você nasceu. O sexo que é contrário à vontade do Pai
é maldito, é amaldiçoado e leva à morte eterna. É grave. O sexo contrário à vontade de Deus, contrário à natureza, é abominação para Deus. E aí, o que Balaão faz? Chega para Balaque e diz: bota que as mulheres se misturem com eles, elas se envolvam com eles, para ensinar eles, para que eles se pervertessem, porque aí eles perdiam a força. Sem estar com Deus, o homem não é nada, ele perece. E aí foi isso que ele fez, ele foi lá no que poderia enfraquecer o povo de Deus, era o distanciamento. E aí quando aquelas mulheres chegaram com aquelas histórias bonitas, com aquela, como é que se diz? Carismáticas, atraentes, sensuais, e aí eles caíram. E quando caíram, quando aqueles homens caíram, Deus permitiu uma praga no povo dele. E aqueles homens que caíram na idolatria, que comeram do banquete, da carne que era oferecida aos ídolos, aqueles homens que cometeram tamanhas blasfêmias contra Deus, aqueles homens pereceram, morreram, eles morreram de praga, porque eles estavam distantes de Deus. E só o Senhor, só foi acalmada a ira do Senhor quando Finéias, o neto de Arão, ele toma a espada, porque foi uma ousadia grande, pois um daqueles homens que estavam no pecado, ele pegou uma midianita e levou para o templo do Senhor, para profanar o templo do Senhor. Vocês já viram alguma coisa parecida nestes dias? Tentando profanar a casa do Pai? Queimar a Bíblia? Vocês já viram alguma afronta parecida nesses dias? Colocar pessoas tendo relações sexuais dentro das igrejas? Como afronta ao povo de Deus? O que estão fazendo nos carnavais também? Lembram? Então, aquele jovem achou que podia mais do que Moisés. Pegou aquela mulher e entrou no templo, profanando o templo do Senhor. Para fazer o que ali dentro? Não conseguiu fazer nada. Porque Finéias, o neto de Arão, pegou a espada e matou os dois. E aí Deus viu que também havia ali naquele lugar homens que discordavam da prostituição e da idolatria. E aí o Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Era a última missão de Moisés. No capítulo 31 do livro de Números. Então Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo. E aí 12.000 homens foram. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: Eve, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão,
o filho de Beor. Por quê? Ele vai dizer aqui, no 16, no versículo 16 do capítulo 31 do livro de Números. Eis que estas, olha, por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. No caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Culpado disso, quem foi que começou, quem foi que articulou? Balaão. O erro de Balaão. Ele conheceu o Senhor, mas mesmo assim voltou suas costas para ele. Balaão recusou-se a ouvir a palavra de Deus. Ele conhecia a verdade. Ele conhecia, mas ele se deixou levar pelas paixões do mundo. Oh, meu Deus, livrai-nos das paixões do mundo que nos leva à morte. Todo aquele que tenta perverter o evangelho, eu escrevi para não esquecer. Eu não podia deixar de dizer isso. Todo aquele que tenta perverter o evangelho, tentando adequar o pecado, o seu pecado, à igreja, ou o pecado dos outros para que sua igreja fique bem cheia de membros, bem recheada de pessoas que vão para o inferno. Se você tentar, todo aquele que tenta perverter o evangelho, tentando adequar o seu pecado à igreja do Senhor, tem o fim que Balaão teve. Foi morto e contado entre os ímpios. Ele foi morto e contado entre os ímpios. Quando mataram aqueles ímpios, mataram entre eles, quando fala dos 5 reis, diz, e também mataram à espada Balaão, o filho de Peor. Um homem de Beor, um homem que teve toda a oportunidade do mundo de ser salvo. Ele conhecia a grandeza de Deus, mas ele escolheu as paixões do mundo e se vendeu sua própria alma a Balaque, ao rei dos midianitas. Ele achou mais atraente o ouro que ele ia ganhar do rei. Ele realmente, ele teve um momento que ele quase que se convertia. Não tem gente que é quase crente? É quase crente. Aí essa pessoa que é quase crente, quase que ia morar com Deus, quase que ia ter uma vida eterna, mas ele morrerá. O morno, o Senhor Jesus, vomita. E vejam o que foi no Novo Testamento, que Pedro, na sua segunda carta, que Pedro disse, na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, os falsos mestres. Quando ele vem falar sobre os falsos mestres, aqueles que pregam bonito, seduzindo você para o inferno, os falsos mestres, que você vê em todas as religiões, os falsos mestres. Com a conversa bonita, um dia desse, menino, eu vi um pregador no YouTube. Rapaz, ele era tão educado. Que homem fino. Cheguei, ele falava com calma, muito educado. Ele explicando que havia necessidade de adulterar a palavra de Deus. Ele disse, precisamos atualizar este livro. Porque ele concorda com o pecado. E ele
ele quer adequar o pecado à palavra de Deus, para enganar as pessoas. E aqui Pedro está alertando. E no capítulo 2, no versículo 15, ele fala sobre Balaão. Ele diz: aquele que, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Ele amou o pagamento pela injustiça. Você imagine quanto ele ganhou do rei Balaque. Quanto que ele ganhou? Induzindo o povo de Deus à morte. Quanto que ele ganhou? Mas a consequência do pecado é a morte. E a consequência que Balaão recebeu foi a morte. Morreu na espada. Morte violenta. Morte triste. Mas ele escolheu a morte. E você? Assim pergunta o Senhor. O que você escolhe hoje? Continuar fingindo-se de crente, de cristão, tendo até um cargo na igreja católica ou evangélica, tendo até uma função lá, mas paquerando com a morte, tendo dupla personalidade, porque Balaão tinha dupla personalidade aí. Um lado dele chegou até a dizer: leve sua riqueza, Balaque, mas eu tenho que obedecer a Deus. Aquele que Deus manda abençoar, eu não posso amaldiçoar. Eu gosto muito do seu dinheiro, mas eu não quero ele, não, porque eu não quero ter morte eterna. Ele teve momento de lucidez espiritual. Mas depois, Satanás continua batendo na porta. Tum, 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 tum. E um triste dia, um terrível e muito feio dia, esse homem resolveu amar mais ao pagamento pela injustiça do que a Deus. E pereceu. E a última passagem da Bíblia que eu vou ler está no livro de Apocalipse, capítulo 2 também, no versículo 14. Quando o Senhor fala sobre a igreja de Pérgamo, carta à igreja de Pérgamo, vou começar do 12, mas você vai ver o que ele disse no 14, sobre Balaão. A igreja, carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora. Eu conheço. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome. Olhe que interessante. O Senhor Jesus disse: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho o 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. 2 pontos. Estão aí em seu meio, nesta igreja,
sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se! Arrependa-se! Para que o seu fim não seja igual ao fim de Balaão. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, eu peço que a vossa misericórdia nos alcance, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender a tua palavra, o que o Senhor quer dizer para a sua igreja. Ó Deus Altíssimo, derrama do teu colírio, Pai, do teu colírio espiritual, do teu Espírito Santo, para que possamos ver onde estamos errados, o que estamos fazendo, quais as consequências do nosso pecado. Pai, alivia, Pai, a nossa angústia, a nossa dor. Olha para nós, Pai, com misericórdia, com a tua bondade infinita. Pois tu és o Deus de infinito amor, misericórdia e bondade. Ajuda-nos, ó Pai. Salva-nos. Sara a nossa terra. Alcança, Pai, as almas perdidas. Alcança, Pai. Derrama sobre nós a tua graça, para que possamos entender da tua verdade. É no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. É no nome dele que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.